noite a todos aí. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nós estamos iniciando hoje mais uma aula, né? Desta feita, a primeira aula do módulo 2 do nosso treinamento. Tá? O módulo 2 vai trabalhar o projeto Videira. Tá? E a gente vai iniciar hoje o módulo 2 com uma introdução ao projeto Videira, e na segunda aula, no segundo momento, nós vamos trabalhar a primeira convicção, tá, do projeto Videira. Então, eu queria aí dar as boas-vindas, pedir aos irmãos que mantenham aí os microfones desligados, pelo menos no primeiro momento, né, até que a gente peça para os irmãos compartilharem, falarem alguma coisa que vocês tiverem desejo. Hoje eu não vou separar em grupo, a gente vai fazer a dinâmica aqui dentro mesmo do grupo maior, né, tentar ali umas 5 pessoas falarem dos homens, 5 pessoas das mulheres. Vamos monitorar ali o tempo, não falar muito tempo, tentar reduzir ao máximo, tá? E assim, eu tenho pensado e orado muito sobre todo esse treinamento e pedindo a Deus que nos abençoe, né, em todos os momentos que tivermos com os irmãos, né, e nessa noite eu quero orar a Deus para que não seja diferente. Então, eu pediria ao nosso amigo pastor Bruno, que está aqui, um dos professores do nosso curso, que vai estar falando no segundo tempo, ele possa estar orando para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Pastor Bruno, por favor. Ok, vamos orar, amados irmãos. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor Deus, por essa porta que o Senhor abriu para que nós, como teu povo, também como denominação congregacional, pudéssemos receber, Pai, essa instrução, esse treinamento, esse desafio de voltarmos à essência daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Entregamos nessa hora o pastor Luiz Felipe, te louvamos, ó Deus, por esse projeto que nasceu no teu coração, por cada pessoa que está aqui, aqueles que vão estar entrando na sala, que a tua bênção seja sobre nós nessa noite mais uma vez, Senhor. Nós colocamos diante de ti a nossa dependência, o desejo que temos de ouvir a tua voz mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Eu estou de posse aqui do meu livro, né? Projeto Videira. Meu livro, que eu digo, não porque eu escrevi, mas porque é meu, que eu comprei, né? Porque eu adquiri. E logo no início, quando você abre o livro Projeto Videira, você vai encontrar, logo na orelha do livro, tá, que o Projeto Videira não é um livro para ser apenas lido como todos os outros sobre o ministério. Ele é um projeto. Por isso o nome do livro é Projeto Videira. Ele é um projeto. Ele não é um conjunto de respostas detalhadas ou prescrições vindas de cima para resolver seus problemas. Ele é um conjunto de processos, ferramentas e orientações para trabalhar com uma equipe que pense como você, a fim de gerar mudanças na maneira como as pessoas da igreja pensam e no modo como essas convicções são praticadas em comportamentos, estruturas, hábitos, visando cultivar uma cultura de discipulado. Esse parágrafo aqui, colocado na orelha do livro, logo na hora que você abre o livro, você encontra esse parágrafo. Ele é muito forte no que tange a explicação do propósito desse livro. O propósito desse livro é, de fato, ser um projeto que cultive
uma cultura de discipulado na vida da igreja. Não é apenas um conjunto de respostas detalhadas, não é algo mágico, não é algo pronto, né, que vai ser aplicado para você ali, que você vai ter um resultado extraordinário, exponencial, em pouco tempo. Não tem nada a ver com isso. É um conjunto de processos, de ferramentas e orientações para trabalhar com uma equipe que pense como você, que sonhe como você, a fim de gerar mudanças. Mudanças na maneira das pessoas pensarem, na maneira das pessoas veem o ministério da igreja, na maneira como as pessoas formulam suas convicções, na maneira como as pessoas praticam seus comportamentos, né? Enfim, na maneira como a igreja é organizada, estruturada, nos hábitos, na verdade, mostrando, desejando uma cultura focada no discipulado. O livro Projeto Videira, ele contém aqui um esboço, né, para que a gente consiga interagir, adaptar a nossa própria realidade e aplicar com muita firmeza teológica os princípios aqui elencados, né? E a gente precisa lembrar, irmãos, antes de mais nada, de qualquer coisa, que a vocação da igreja é fazer discípulos. A gente tem aprendido isso com as aulas de Treliça Videira e Igreja Simples. A igreja foi chamada para fazer discípulos, né? E para criar uma cultura de discipulado é preciso, né, mudar as convicções. Para criar um discipulado na igreja é preciso mudar as práticas que, por vezes, operam como obstáculos à missão. A gente tem falado nas aulas de Igreja Simples que a gente precisa descongestionar tudo aquilo que atrapalha a igreja de ser simples e discipuladora, precisa sair do caminho para que a gente consiga, então, ser uma igreja focada no discipulado. Dito isso, irmãos, eu vou colocar o slide aqui para a gente pensar um pouco hoje sobre o projeto Videira e você esteja bem atento para que a gente consiga extrair ao máximo os aprendizados de tudo que a gente está aprendendo aí, ouvindo, lendo nos slides, né, nesse treinamento. Agora, como eu disse, e a gente vai ver aqui, não basta só aprender, não basta só ouvir, não basta só teorizar. A gente não vive de conceitos, né? A igreja não pode ser uma igreja apenas conceitual, né? Intelectual, uma igreja teologicamente bem doutrinada, no entanto, é uma igreja que não tem práticas dentro daquilo que aprendeu, teorizou e conceituou. E é justamente isso que a gente vai falar aqui hoje na nossa primeira aula, dentro do projeto Videira. Então, prestem bastante atenção, né? Eu peço a Deus aí que nos ajude, nos instrua em tudo que a gente for falar e nos dê da graça dele, da orientação dele, né? Para, assim, a gente conseguir canalizar todas as nossas energias no futuro aí para esse projeto que será aplicado em todas as nossas igrejas. Os irmãos estão vendo? Estão conseguindo acompanhar direitinho aí? Estão conseguindo ver? Amém? Então vamos lá. Está aí, Projeto Videira, aula 1, pastor Luiz Felipe. Eu vou tentar responder a essa pergunta por meio dessa nossa aula de hoje, tá? Todo o conteúdo dessa aula está no livro Projeto Videira. Tem algumas coisas que a gente acrescenta, adapta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas todo o conteúdo você vai encontrar no livro Projeto Videira, tá bom? Queridos, como podemos mudar a cultura de uma igreja na direção do discipulado? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Primeiro, vamos preparar o cenário. Preparando
o nosso cenário, tá? Como eu posso mudar toda a cultura da minha igreja na direção do discipulado? Essa é a grande pergunta, essa é a grande questão. A grande questão, que é essa, como eu posso mudar toda a cultura da minha igreja na direção do discipulado, ela gera um grande problema. Um problema da sensação estranha de inadequação. Diante de tudo que a gente ouve sobre a questão do discipulado, diante de tudo que a gente ouviu falando sobre igreja simples, sobre treliça videira, parece que surge em nós um problema básico, uma sensação estranha de inadequação. Temos a certeza de que o que realmente acontece na maioria das nossas igrejas está muito distante da visão do ministério discipulado. Essa é a ideia que a gente tem, né? Esse curso, esse treinamento que a gente tem dado aqui, é realmente aquilo que a gente acredita, é realmente aquilo que nós temos colocado a nossa fé. Quando a gente diz que a igreja ela foi vocacionada para fazer discípulos, a gente acredita. Todos nós acreditamos nisso e aceitamos isso. Quando a gente diz que nós precisamos criar uma cultura de discipulado na igreja, mudar as nossas convicções, fortalecer a nossa visão sobre a questão do discipulado, todos nós concordamos com isso. Todos nós concordamos. Tudo que a gente tem ouvido nesse treinamento até aqui, eu acredito que todos nós concordamos, todos nós aceitamos. Agora, não sabemos ao certo explicar ao certo quando e como muitos de nós, muitas das nossas igrejas se distanciaram da mentalidade discipuladora da Igreja de Cristo. A gente não sabe explicar. Mas toda vez que a gente ouve mensagens, é desafiado com essas questões que surgem, com a grande missão da igreja, com a comissão da igreja, a gente percebe que há alguma coisa discrepante, alguma coisa errada. Parece essa sensação que a gente tem. E a gente fica com o nosso coração pesado muitas vezes, e as perguntas que surgem são: como e por onde começar uma mudança? Como obter progresso? Como que eu vou obter um progresso? Como que eu posso transformar estruturas de ministérios existentes na minha igreja? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ver esses sistemas que mais parecem muralhas de concreto sendo transformados? Como, pastor Felipe, como pastores presentes, como professores presentes, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho uma resposta para vocês que, no primeiro momento, pode ser que vocês não concordem muito bem e não aceitem muito bem a resposta, mas eu não posso dar outra. Estamos tendo a fortuna de discutir sobre ministério ao longo desse treinamento. E, bem provavelmente, todo tipo de perguntas e pensamentos têm surgido sobre a filosofia ministerial apresentada nas aulas sobre os temas treliça e videira. Pensando nessas perguntas, né? Assim, ampliando o que a gente perguntou aqui agora, o que vocês realmente querem dizer com discipulado? E fazer discípulo, vocês estão basicamente argumentando em favor de mais trabalho individual ou em pequenos grupos? Ou estão falando de mais evangelismo, ou das duas coisas, ou nada disso? Me explique de modo mais pragmático, mais prático. Onde é que a pregação se encaixa no que vocês estão dizendo? Sua ênfase em treinar discípulos não leva a uma desvalorização do ministério de pregação expositiva, que é algo que temos lutado tanto para defender e fortalecer ao longo desta geração? Vocês não acabaram fazendo das treliças, isto é, as estruturas e suportes de ministério, as vilãs da vida da igreja? É possível que vocês tenham subestimado a importância sistêmica de como a vida da igreja é estruturada e organizada.
Priorizar o trabalho da videira sobre o trabalho da treliça não leva a um menosprezo das muitas pessoas que passam tantas horas trabalhando fielmente na treliça? Essas são as possíveis perguntas que devem gerar no coração das pessoas. E pensando na igreja, na vida real da igreja, para a gente chegar a uma pergunta, né? A gente vê que a cada semana a gente luta, meu querido, minha querida, simplesmente para não afundar na areia movediça. Pastores e líderes leigos estão lidando com situações cansativas e emocionalmente desgastantes, tudo desde doenças, tristezas e mágoas em suas próprias famílias, até conflitos relacionais. A gente acrescenta aqui, embora não tenha colocado, a questão das perdas, da enfermidade em geral, a gente coloca aí problemas de saúde mental e abuso sexual na família da igreja, enfim, a gente enfrenta muitas situações diárias, luta todo dia para não afundar. A gente espera por um tempo de ausência de crise, um tempo onde a gente não viva crise, no qual poderemos realmente fazer algum planejamento e progredir. Mas esse tempo nunca chega, parece nunca chegar. A gente está sempre muito atarefado, muito cansado, lutando. Para quem vive assim, trabalhar num projeto de mudança de toda a cultura de uma igreja pode parecer completamente além do alcance utópico, totalmente utópico. Pode ser que para alguns de nós, seja melhor esperar mais algum tempo, e eu acho que realmente é, para alguns talvez. No entanto, acreditamos que a tarefa de fazer discípulos é, na verdade, chamar as pessoas à fé, chamar as pessoas à esperança em Jesus Cristo em meio a esta presente era perversa, todas as suas expressões. Uma igreja mais focada em fazer discípulos cresce na fé, cresce no amor e cresce na esperança em meio às lutas, meus irmãos. Um tipo de igreja assim se torna mais capaz de lidar com seus próprios dramas diários, porque está focada na missão. E uma igreja que está focada na missão, Deus se compromete com essa igreja, porque essa igreja está comprometida com o que Deus se comprometeu, com o que Deus tem trabalhado, com o que Deus tem focado. Então, como que a gente pode mudar toda a cultura da nossa igreja na direção do discipulado? Essa é a questão que o Projeto Videira pretende responder. E conscientes de que cada igreja precisa especificamente encontrar a sua própria resposta à questão básica, recomenda-se o treinamento e mobilização de um número suficiente de pessoas, membros da igreja, para serem colaboradores nesse processo. Recomenda-se que nós construamos uma equipe maior de discipuladores engajados e preparados para trabalhar juntos. E esse é um dos principais resultados do Projeto Videira. O Projeto Videira é um conjunto de processos, ferramentas e orientações para trabalharmos discipulado a partir de uma pequena equipe. Sonhe grande, comece pequeno e seja intensamente profundo. Eu repito, sonhe grande, comece pequeno e seja intensamente profundo. O Projeto Videira pode iniciar independente do seu ponto de partida. Se sua igreja está sendo plantada, estando passível de ser modelada, moldada do zero na cultura, ou se ela já foi fundada há anos, muitos anos, e está caminhando bem, só precisando de uma injeção de ânimo e poucas mudanças, ou se a sua igreja precisa de uma mudança radical, não importa o ponto, o Projeto Videira pode ser útil, porque, de alguma forma, independente do ponto onde estamos, precisamos do processo bíblico de fazer discípulos aplicado à nossa filosofia ministerial. E esse é um projeto com planos de ações de longo prazo. Por que não dizer para toda a vida? Para toda a vida.
E se o nosso treinamento não visa trazer um conjunto de respostas detalhadas ou prescrições vindas de cima para resolver seus problemas, se não há uma fórmula mágica pronta para ser usada, escrita por um guru de ministério, ore para que dentro do seu próprio contexto você encontre sabedoria para ler, para entender e para aplicar os processos, ferramentas e orientações encontrados aqui. Comece o processo com o ministério ou departamento da sua igreja. Por exemplo, você pode iniciar envisionando o líder do ministério de jovens. De homens. Pense nisso. Sonhe grande, sonhe alto. Pense grande, mas inicie pequeno. E seja intensamente profundo. Comece com um pequeno grupo. Inicie um projeto piloto com um grupo menor, para depois pensar amplamente. Se aproprie bem da teologia, da mensagem, do processo, ao estilo da grande comissão de Jesus deixada para a sua igreja. Você precisa estar convencido pessoalmente de que Deus chamou as comunidades de fé locais para viverem como simples igrejas discipuladoras, abandonando tudo aquilo que as impede de ser assim. Forme uma pequena equipe de colegas de trabalho que caminhem juntos com você. Garanta que este seja um time de agentes de transformação que pensam a igreja contigo. Alinhe com essa pequena equipe, planejem, iniciem, sirvam de exemplo e defendam a mudança de cultura que vocês querem alcançar diante do restante da comunidade de fé. Procure pessoas que estão na posição de liderança ou supervisão, homens ou mulheres fiéis, disponíveis e ensináveis. Repito, você precisa chamar pessoas para caminhar com você, que sejam fiéis, disponíveis e ensináveis. Considere a ideia de novos líderes sendo inseridos no grupo, que não pode ter muita gente no primeiro momento. Lembre-se de que Jesus escolheu 12. Logo, não pode ser nem muito menos, nem muito a mais do que isso. Nessa equipe, não há lugar para neófitos, novos convertidos, porque há uma necessidade de maturidade. Se reúna regularmente com esse grupo. Trabalhe em conjunto, compartilhe a visão, envisione, pense as mudanças. Não dê atenção às distrações, fale da necessidade de humildade, de sensibilidade, de paciência, de perseverança no processo de implantação de mudanças culturais. Desenvolva um plano de ação. A gente vai expandir um pouco essa parte daqui a um pouquinho. Envolva continuamente em oração todo o processo de mudança de cultura para uma mentalidade de discipulado. A eficácia de Cristo opera eficientemente em nós por meio da oração. E Deus nos guie nas estratégias, no plantar e no regar. Essas são boas sugestões, gente. Boas sugestões que nós temos neste livro. A gente vai falar um pouquinho sobre a mudança de cultura. Parece que tem alguém... Alguém levantou a mão ou foi sem querer? Pastor, o diácono Rafael Albuquerque tinha levantado sim. Eu acredito que ele tinha feito uma pergunta no chat também. Ah, tá. Diácono Rafael querendo falar agora? Ah, tá. O que é ser envisionado? É passar a visão, né? Ser envisionado é uma palavra que a gente adapta aí, tenta construir para falar sobre a questão de você passar a visão adiante, né? Visionar as pessoas é compartilhar a visão com elas, né? Fazer com que elas se envolvam com a mesma visão que você tem. Seria isso. Entendeu?
Alguma pergunta a mais sobre essa primeira parte? Podemos caminhar. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, gente, nesse momento. Vamos interagir aí agora. Alguma pergunta? Não? Podemos caminhar, continuar? Agora a gente vai... Pastor, professor, Oi. Seria até... talvez até eu não seja muito compreendido pelos demais colegas, porque nós somos companheiros na mesma comunidade de fé. O irmão é o pastor titular um ponto que eu observei aí, que nós devemos considerar como muito relevante, eu gostaria que o pastor, se puder expor mais, quer dizer, é verdade que não é um trabalho inicial, nessa primeira etapa, para neófitos. É preciso que haja profundidade no conhecimento. Mas nós também lidamos com pessoas que têm profundidade de conhecimento, mas têm resistências à transformação porque têm mentes cauterizadas, lideranças assim da estrutura. E como que nós vamos... eu coloco isso realmente como uma ansiedade de contemporizar, de equilibrar, encontrar o meio termo aí. Como que nós vamos contrabalançar isso? Porque quando nós temos igrejas estruturadas, assim, em termos de número, que há uma possibilidade de construir vamos dizer assim, um primeiro grupo, um grupo de frente, de vanguarda, mas existem comunidades com carência. E qual seria o caminho para nós? O caminho alternativo? Então, esse assunto é até um assunto que foi tratado numa aula passada, num grupo pequeno onde eu fiz parte. A gente precisa considerar isso. A gente tem igrejas grandes, com bastante recurso humano, material humano para se trabalhar, e a gente tem igrejas pequenas com pouco material humano. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. A gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre essa questão no decorrer da aula, mas eu já adiantando, a gente precisa forjar novos líderes. Não tem jeito. Precisa forjar novos líderes. E quando a gente fala de forjar novos líderes, a gente precisa também simplificar esse processo, porque eu acredito que muitas igrejas históricas criaram uma espécie de metodologia para a formação de novos líderes que parece que nem Paulo e nem Cristo talvez se enquadrassem, se estivesse vivendo nas nossas comunidades. A gente coloca um padrão tão alto, às vezes, para ser um determinado líder, que acho que pouca gente conseguiria alcançar. Então, a gente precisa simplificar esse processo de liderança, de novos líderes, treinar pessoas. Aí eu vou falar sobre o que eu faço, porque eu acho que o que eu faço é importante como um exemplo, não como diretriz maior, mas como um exemplo. Eu cheguei numa comunidade, por exemplo, que tem cerca de 200 e poucos líderes, né? Membros, né? E eu pastoreava uma igreja menor. O que eu fazia na igreja menor e o que eu fiz na igreja maior quando cheguei? Treinamento de liderança. Eu fiz um curso básico de teologia durante 1 ano com o grupo. E depois do curso básico de teologia, e depois de... eu também fiz um curso de pregação expositiva. Eu criei um curso de pregação expositiva com a liderança, para despertar vocacionados. Seja em Angra, ou seja aqui em São Gonçalo, onde eu pastoreio, eu treinei líderes, eu possibilitei, por meio desse curso de liderança, curso básico de teologia, ou mesmo curso de pregação, eu possibilitei, eu criei ponte para que novas pessoas surgissem. Tanto é verdade que eu cheguei na igreja onde tinha um grupo de presbíteros com uma idade um pouco avançada. Os irmãos que são da nossa igreja sabem disso. E hoje nós já formamos 4 líderes mais novos, presbíteros que pregam, que ensinam. E temos mais um irmão que ainda não é ordenado, mas que também prega e ensina. Então hoje a gente... E essas pessoas não tinham oportunidade, geralmente, de pregar. Não tinham.
eram pessoas que estavam envolvidas com outras coisas, talvez, no seu dia a dia, na sua vida, mas que dentro desse processo se despertaram. Se despertaram para pregar, se despertaram para dar aula de escola dominical, se despertaram para ensinar, e é assim que funciona. A gente criar mecanismos, meios que possam nos ajudar na identificação desses líderes no meio da igreja. Os pequenos grupos são grande oportunidade para isso, para você identificar líderes leigos. Sabe, reuniões menores. É assim que funciona. Caminha junto. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu também fiz, é importante dizer isso, é que a gente montou um ministério na igreja, né, chamado de MAP. E esse MAP, quando a gente montou com pelo menos 3 ou 4 pessoas que não faziam parte do oficialato da igreja, mas que eram possíveis oficiais da igreja, em que eles caminharam com a gente durante 1 ano, antes de eles serem apresentados à Assembleia de Membros para serem eleitos ou não. Então, a gente envisiona dessa forma, chamando uma equipe. Hoje, na igreja, eu tenho uma equipe de cerca de 13 pessoas com quem eu compartilho a visão com elas. E é com esse grupo que a gente vai forjando, vai passando a visão, vai trabalhando aquilo que a gente tem aprendido da palavra de Deus. Agora a gente está expandindo. Liderança de jovens, liderança de adolescentes, liderança de homens, e vamos agora para a liderança das mulheres. No próximo domingo teremos uma reunião, depois de uma reunião com um grupo de liderança maior, 4 pessoas da nossa igreja, mulheres, com quem sentamos, com quem passamos a visão. Agora teremos uma reunião com mais de 20 irmãs no domingo que vem, que a gente vai colocar como líderes de pequenos grupos, de 7 grupos de mulheres que nós estamos formando agora. Sexta-feira passada fizemos uma reunião com todos os professores de EBD da nossa igreja. Envisionamos, passamos, alinhamos essas questões. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que você tem que começar pequeno, com a realidade que você tem, aplicando dentro do contexto que você tem, com a quantidade de pessoas que você tem, sonhando grande, mas começando pequeno. E indo profundo, indo fundo, sendo intenso, aplicando no dia a dia da igreja, nos ministérios existentes da sua igreja, essa visão discipuladora. Isso precisa ser passado adiante. Aos poucos, com paciência, porque é uma resposta que a gente vai dar agora às perguntas que a gente está fazendo. Mas eu posso já adiantar aos irmãos, nós não realizamos mudança culturais, nós não temos essa capacidade. Mas nós somos agentes, instrumentos de Deus para isso acontecer. Nós não realizamos, não compete a nós, mas nós somos instrumentos de Deus. Agora, só tem uma coisa, irmãos, que eu preciso deixar bem claro com os irmãos aqui, nessa transição do segundo tópico. Nós não podemos ser somente ouvintes. Não podemos ser somente ouvintes das verdades da palavra de Deus. E aí a gente vai ver por quê. Quando a gente se propõe a fazer mudanças, nós não podemos nos limitar a ser ouvintes. Tem muita gente aprendendo, indo para congressos, ouvindo treinamentos, participando de cursos dos mais diversos, mas não conseguem mobilizar o restante da igreja, não conseguem aplicar. Por que será? Porque deixam cair no esquecimento, entram no ostracismo. Porque aquilo que aprenderam, parece que aprenderam para si mesmos, e não para passar adiante, e não para colocar em prática. E eu não estou falando só para pessoas que são pastores titulares da igreja. Eu estou falando para todos os irmãos que estão presentes, o pastor titular. Porque assim como Deus chama pessoas para estar em determinados lugares maiores, macros da igreja, Deus também chama pessoas para estar em lugares menores. E nós podemos fazer a diferença aonde nós estivermos. Se formos pastores presidentes da igreja, titulares ou não, se formos líderes de um determinado departamento, isso tudo pode ser aplicado em qualquer área da igreja.
no nosso ministério particular, inclusive na nossa própria família, na nossa própria realidade individual como discípulo de Jesus. Essa mentalidade discipuladora ela é aplicada a tudo, absolutamente tudo. Esse ser igreja, que contraria o fazer igreja, é aplicado a tudo. Esse ser um discípulo de Jesus, maduro, consciente, que conecta pessoas com Deus, conecta pessoas a outras pessoas, conecta pessoas ao ministério, conecta pessoas com o mundo, com a cidade, isso é o que se deve aplicar à nossa vida como missão e visão pessoais também, comunitárias e pessoais. Então é um projeto pessoal de vida. E se você não for impactado pessoalmente com isso e não pôr em prática na sua própria vida, eu acho que para a igreja vai ser quase que impossível ser aplicado. Porque primeiro você tem que se envolver com isso. Você tem que se comprometer com essa questão. De uma maneira prática, não somente conceitual, intelectual, racional. Porque todos nós aqui concordamos que isso é verdade. Todos nós concordamos que isso é o certo. Mas por que a gente não faz? Por que há uma discrepância entre o que a gente sabe e o que a gente concorda e o que a gente pratica? Por que será que tem essa discrepância? Entenderam? E aí a gente vai entrar para o segundo ponto e vocês vão ter oportunidade de falar mais daqui a pouquinho, tá? Pastor Felipe. Oi, pode falar. É o seguinte, você falou uma frase, você mostrou uma frase aí no seu estudo. E aconteceu algo que, por exemplo, tem que ser 12, menos não pode ser, tem que ser mais, 12. Me explica isso aí. Não, eu quis dizer que... Porque, olha só, deixa eu explicar. Uhum. Porque a igreja aqui, a Igreja Congregacional de Belém do Pará, tá? Ela passou uma ventania há muitos anos atrás, muitos anos. Mas não tem nada a ver com isso. Mas sim, mas aí que está. Ela está machucada até o dia de hoje. Por causa dessa questão. Eu só citei como referência, né? Para mudar isso, para mudar, né, a igreja, para mudar, precisa. Fechou seu microfone, Ronaldo. Seu microfone fechou. Como é que nós podemos mudar, tá? Para vir partir do líder, tá? Mas aí que está. Às vezes o líder é sozinho. Então, é justamente isso que a gente tem falado. O líder é sozinho, mas ele não precisa estar sozinho, né? Ele não precisa estar sozinho, ele tem que chamar um grupo. E o referencial de 12 que Jesus chamou é justamente um grupo que ele tinha naquele momento para ele chamar e caminhar junto com ele. A gente não precisa estar sozinho. O líder, às vezes, é sozinho, mas ele não precisa estar sozinho. Entendeu? Então, ele precisa buscar ajuda, né? Eu entendo, mas aí que está. Para passar isso para a igreja, né, por causa das pessoas que fizeram o tal de M12, G12, sei lá o que houve, é algo assim muito delicado, você não acha? Ronaldo, aí é o que eu falei, dentro do seu próprio contexto, você vai ter que adaptar o que você está aprendendo aqui. Vai ter que adaptar, Deus vai te dar estratégias, você vai fazer isso em oração, tá? Porque se a igreja está ferida com uma questão de modelo que foi aplicado aí de forma equivocada, você vai ter que orar a Deus para mostrar para as pessoas que o que você vai estar apresentando não é um modelo, é um princípio bíblico de discipulado que Deus estabeleceu para a igreja, né? Sim, mas o que eu estou falando é que a questão de mudar essa questão dessa mancha que houve na igreja para trazer para a realidade da visão do MC4 é muito trabalhoso, você não acha? Sem dúvida, não é nem um pouquinho mágico, nem um pouquinho. Uma pessoa me ligou há pouco tempo atrás perguntando como é que isso era a realidade da minha igreja. E eu falei que não é nada mágico, não existe nada de mágico, nada instantâneo. O que você tem que fazer é iniciar o processo. Iniciar pequeno, começar pequeno. Sonhar grande, mas começar pequeno. E intenso, ser profundo. Acreditar, você precisa acreditar.
e começar o processo. E a mudança, na verdade, quem vai gerar não é você, é o próprio Espírito Santo, através da sua vida. Então, assim, o que a gente precisa fazer é não desistir em face das frustrações diante da estrutura que parece, muitas vezes, com uma muralha de concreto que é intransponível. É como se a gente estivesse diante da muralha de Jericó, como Josué, e não soubéssemos o que fazer, mas, de repente, Jesus se apresenta ao nosso lado com uma espada desembainhada, dizendo: meu filho, eu te darei vitória sobre essa muralha. E a gente simplesmente seguir as orientações que o próprio Deus dá em sua palavra e a gente perceber que ele mesmo há de fazer aquilo que a gente não tem condições nenhuma de fazer. Então é exatamente isso, é a gente pôr a nossa fé em prática e o nosso pé na estrada, como discípulos de Jesus, sendo fiéis ao chamado. Por Agora, exemplo, eu estou fazendo agora, eu estou fazendo já com um discipulado com 4 pessoas aqui na igreja. Ótimo. Talvez essa será a sua realidade, 4 pessoas. E a partir dessas 4, você vai multiplicar, e vai ser mais 4, e assim por diante. Então, se você tem um maior número de pessoas com dificuldades de você alcançar, alcance um pequeno grupo. É justamente isso que a gente quis dizer. Entendeu? Quando a gente citou o exemplo. Pega um pequeno grupo e trabalha com eles. Quando eu pastoreava a igreja em Angra dos Reis, que era uma igreja com menos membros, nós tínhamos um grupo menor. Mas a gente entendia o projeto de Deus para a nossa igreja e a gente foi firme naquele projeto. Né? A gente se alinhou e foi firme. E Deus começou a trabalhar a partir dali. É justamente assim que funciona. E por isso que a gente precisa dizer que não é um pacote, gente. Não tem nada a ver com um pacote, não é um modelo. Né? Pelo amor de Deus, o G12 não tem nada a ver com o projeto Renovar e o que a gente tem apresentado aqui, nem com o Treliça Videira. Absolutamente, não é. Né? O que a gente tem trabalhado aqui são princípios bíblicos que serão aplicados a cada realidade em particular. Tá bom? Obrigado aí, Ronaldo. Pastor Luiz Felipe, eu posso sugerir um livro? Pode. Dentro dessa perspectiva de montar um grupo para trabalhar junto com você, eu li um livro uma vez que foi muito interessante. O nome do livro é Faça da Sua Igreja uma Equipe. Legal. O pastor Wayne Cordeiro. Muito bom. Muito Faça bom. da Sua Igreja uma Equipe. Pastor Wayne Cordeiro. Editora a ideia... Vida, né? Acho que é Editora Vida. Acho que tem uma outra também que publica. Uhum. A ideia do livro é você tentar alocar cada pessoa, cada membro ao dom que ela tem, né? Você orientar, acompanhar e ir formando equipes na igreja para que área for, que ministério for, aproveitando o melhor que ela tem. Isso vai ser exponencial, vai ser sim, bem exponencial no resultado daquilo que a gente espera, né? Você colocar a pessoa errada no lugar errado, a gente acaba tendo muito problema para voltar para o eixo, né? Esse livro pode ser uma boa ferramenta. Muito bom. Coloca no grupo aí, no chat, depois, melhor dizendo, o nome do livro aqui no chat, para poder o pessoal pegar também. Muito obrigado pela indicação, maravilha o que o irmão falou. E é justamente aí mesmo. Quando você tem uma dificuldade, uma carência num determinado ministério, crie uma equipe para trabalhar ali, né? Chame pessoas para trabalhar ali, né? Fortaleça, faça uma equipe de alta performance. Mas comece pequeno, às vezes a pessoa está um pouco assim perdida, mas você vai chamar para caminhar com você, né? E vai trabalhando, vai... Sua internet está falhando. A internet está falhando? Todo mundo está... Não? Eu acho que é a sua, irmã Denise. Quem é que está falando? Quem que está falando? Tá normal aqui, eu acho. Vamos lá, irmãos, vamos caminhar. Vamos caminhar aqui. Vamos ler esse texto aqui. Olha esse texto sagrado aqui, irmãos. Preste atenção. Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente na lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Perceba, os irmãos, que Tiago, ele chama os cristãos professos a ser praticantes da palavra. Ser praticantes não é só praticar apenas, mas deixar que todos os aspectos da personalidade do discípulo de Jesus seja caracterizado por essa maneira de aplicar a palavra e transformá-la em ação, missão de vida. Praticantes não se contentam em apenas ouvir a palavra. Quem se contenta apenas em ouvir comete o sério erro de cálculo em sua vida espiritual. Quem apenas ouve é comparado a um homem que contempla, olha com cuidado e com cautela sua imagem refletida no espelho, mas esquece em poucos segundos de como era sua aparência. A menos que hajam imediatamente, de acordo com a palavra que ouviram, das mudanças e melhorias necessárias que o seu reflexo no espelho da palavra de Deus lhes mostrou que precisavam fazer. Sabemos que é o Espírito Santo que aplica a palavra de Deus no coração dos discípulos e nos capacita a viver na prática de seus princípios. À medida que esse processo espiritual acontece, somos libertos de algumas amarras do pecado e capacitados à obediência. Irmãos, preste atenção. Lembrando daquilo que a gente falou lá na primeira aula do treinamento. Lá na primeira aula. Como a igreja que você frequenta, que você é pastor, que você é membro, ela pode ser comparada. Como igreja, a gente é uma embarcação de prazeres ou um bote salva-vidas? Onde não há arrependimento, irmãos, não há mudança. E o que a gente está querendo dizer com isso? Quando a gente lê o texto de Tiago e vê que Tiago está dizendo que nós precisamos ser praticantes e não só ouvinte negligente, mas operoso praticante, sendo bem-aventurado no que a gente realiza. Quando ele diz isso, ele está dizendo, fazendo uma comparação de alguém que vê a sua imagem no espelho, mas, de repente, se esquece de quem é. E olha que interessante, quando ele usa a expressão contempla. Contemplação, irmãos, não é um olhar superficial. Contemplação é um olhar cuidadoso, é um olhar com tempo. É como se você tivesse parado ali olhando com detalhes, mas de repente você sai e você não age. Em alguns minutos, para não dizer segundos, você se esquece da sua imagem refletida no espelho. Da mesma forma, esse curso aqui. Da mesma forma, esse treinamento aqui, se nós não colocarmos em prática aquilo que a gente tem aprendido, imediatamente, claro, salvo as devidas proporções de intensidade, mas imediatamente a gente começar a aplicar, nós vamos esquecer. Não basta o que a gente memorizou. Não basta o que a gente anotou e achou fantástico. A gente tem que praticar, a gente tem que viver isso, de alguma maneira. Em menor ou maior escala, nós precisamos viver isso na prática da nossa vida diária. Vamos pensar agora o que significa cultura. O que define a cultura de uma igreja, né? Vamos pensar nisso daqui. Veja aqui, por favor. O que define a cultura de uma igreja? Precisamos esclarecer que por cultura aqui, em nosso contexto, queremos dizer a maneira como fazemos as coisas. A cultura de uma igreja, ou de qualquer organização, é definida pelas suas crenças, práticas, linguagem compartilhada, tradições e preferências que um determinado grupo desenvolve ao longo de um período de convivência. Exemplo, todos concordamos que precisamos evangelizar e discipular. Mesmo assim,
Se a cultura estabelecida não promove, não exemplifica e não pratica ativamente evangelismo e discipulado, pouquíssimo disso ocorrerá na igreja de fato. Por quê? Porque a gente concorda, mas a gente não pratica, a gente não exemplifica, a gente não promove isso. Se conexão com Deus, pregação, oração, adoração, se conexão com os outros, aconselhamento, pequenos grupos e discipulado, se conexão com o ministério, serviço ao corpo com os dons, e conexão com a cidade, evangelização e atos de misericórdia, não formarem uma parte normal da maneira como fazemos as coisas na igreja, então as exortações do púlpito, treinamentos, estudos, palestras sobre o assunto não valerão de nada, gente. Se não iniciarmos algum tipo de processo, alguma atividade contínua nova, se não houver mudanças em algumas estruturas, rituais, tradições da congregação, se continuarmos fazendo as mesmas coisas, nada mudará. Nada mudará. É possível sermos convencidos das nossas escolhas e caminhos ministeriais errados como igreja. É possível a gente ser convencido da necessidade de colocarmos tudo em prática, sermos desafiados e incomodados. É possível até pregarmos e ensinarmos a outros sobre a visão bíblica que devemos retomar. Mas se não agirmos, nenhuma mudança real acontecerá. Se a gente não agir, nada vai acontecer. Pode até ser que surja algum movimento, pois sabemos que a pregação e a oração têm seus efeitos. Mas como bem vimos no texto de Tiago aqui que a gente leu, temos que nos tornar praticantes da palavra, não só ouvintes. Ouvir, reconhecer, assimilar, concordar, absorver, memorizar, não são movimentos suficientes em si mesmos. Se contrariados pela prática da velha cultura pré-existente, tudo isso, com o tempo, passa como vento. Cai no esquecimento como vislumbre, ainda que atencioso no espelho. Aquilo que realmente fazemos, irmãos, dia a dia, semana após semana, é o que molda a cultura da nossa igreja. Liturgias culturais são formadas por hábitos, práticas corriqueiras, não por conhecimento, racionalização de conceitos, de algumas coisas muito boas. São os hábitos, as práticas que nos moldam culturalmente e vice-versa. A mudança de cultura. Como colocar isso em prática? Como colocar a filosofia de ministério em prática da Trelice da Videira? Como gerar a cultura de uma igreja na direção do discipulado? Como que eu vou agir na cultura de uma igreja para mudá-la em relação mudá-la em qualquer direção? A resposta é: eu e você não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós não conseguimos fazer. Não conseguimos. Você não pode trabalhar na cultura como tal. Ela é o produto de anos, de décadas de prática baseadas em ideias e ideias expressas na prática. O que você pode trabalhar e mudar são os elementos que produzem cultura. Que elementos são esses? As crenças e convicções profundamente arraigadas que impulsionam e sustentam sua cultura, explícita ou implicitamente, e as atividades, práticas e estruturas que expressam e incorporam essas crenças em todos os níveis da igreja. Foi o que a gente falou na aula passada. O que a gente tem que fazer? Pregar, ensinar, envisionar, compartilhar a visão e colocar isso que a gente tem compartilhado na pregação, no ensino, nas estruturas que nós temos como igreja, em todas as áreas da igreja. Crianças, adolescentes, jovens, senhoras, homens, missões, ação social, tudo precisa girar em torno de um mesmo processo. Fazer discípulos de Jesus. Conectar pessoas com Deus, conectar pessoas umas com as outras, conectar pessoas com o seu ministério, serviço e conectar pessoas com o mundo, com a cidade. Se a gente não fizer isso, se a gente não colocar essa mesma coisa em todos os lugares da igreja, a gente não vai conseguir perceber mudança. Ah, mas eu tenho dificuldade com as mulheres, porque as mulheres são muito tradicionais e não conseguem mudar esse modelo de ser. Começa com os homens. Ah, mas eu tenho dificuldade com os homens. Começa com os jovens. Ah, mas eu tenho dificuldade com os jovens. Começa com os adolescentes. Ah, eu não tenho como fazer isso com os adolescentes, nem com os jovens, nem com as mulheres, nem com os homens. Faça com um pequeno grupo.
Crie um pequeno grupo. Crie. Seja criativo e criativa. Mas comece. Comece. Acenda uma pequena fagulha e deixe que a fogueira ela aumente sozinha. Acenda. Acenda. Creia que o Espírito Santo que estará te usando para iniciar o processo, ele mesmo se encarregará de dar o crescimento, de fazer a coisa acontecer a partir da sua iniciativa. Plante, regue e deixa com Deus o restante, porque é Ele quem dará o crescimento. Mas inicie, se coloque nas mãos de Deus. Comece pregando, trabalhando nas crenças, nas convicções profundamente arraigadas, que impulsionam e sustentam a cultura daquela igreja, seja implícito ou seja explicitamente. Ensine, pregue expositivamente a palavra de Deus, desafie as pessoas. Nós não precisamos de pregações, irmãos, que simplesmente tragam informação. Toda pregação tem que levar missão. Conduzir as pessoas à prática de vida. Gaste bastante tempo com aplicação, e a aplicação tem que gerar essa impulsão nas pessoas. Faça isso. As suas próprias conversas informais, que elas sejam intencionais. Use da intencionalidade dos relacionamentos que você tem. Aproveite um chá, um café da tarde, um almoço que você tiver, um momento na igreja. Seja o que for, se utilize disso para você aproveitar cada oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem enchido o seu coração. Que as pessoas vão começar a ser apaixonadas como você é apaixonado. Mas se você não for convencido disso, dificilmente você vai convencer outras pessoas. Se nós não nos arrependermos, irmãos, porque onde não há arrependimento não há mudança, dificilmente vai acontecer uma mudança, porque a gente acha que está tudo bem. Ah, está tudo tranquilo, tá legal. E a gente empurra com a barriga. Mas se nós nos arrependermos, pedirmos a Deus misericórdia, reconhecermos tudo que a gente tem ouvido aqui e colocarmos em prática, nós não temos noção do que Deus pode fazer, irmãos. Nós não temos ideia daquilo que Deus pode fazer. E Ele há de fazer, porque Ele é Deus. E Ele é o maior interessado em tudo isso. Ele é o que mais se preocupa com todas essas questões. Ora, quem que você acha que está movendo a gente para fazer esse treinamento aqui? Seria o pastor Márcio? Seria o pastor Marcos Leal? O pastor Marcos Moura? O Márcio Leal? Eu? O pastor Álvaro Marinho? Não é, irmãos, é o próprio Deus. É Deus quem está fazendo isso. Tem tudo a ver com Ele. Tudo a ver com Ele. Não é nada sobre a gente. Absolutamente nada sobre a gente. Aí você vê os autores do Trelice e a Videira colocando aqui um processo de mudança. O processo que estamos prestes a apresentar dificilmente pode ser considerado revolucionário ou controverso. É um procedimento bastante comum que qualquer organização pode aplicar para gerar mudanças organizacionais ou culturais significativas. 5 fases. Olha as fases que eles colocam aí. Fase 1, aprofundar as convicções. Fase 2, reforma pessoal. Fase 3, avaliação amorosa. E fase 4, inovar e implantar. E a fase 5, aprofundar as convicções. Desculpa. Essas fases são apresentadas no livro, certo? Vão ser trabalhadas ao longo de todo o projeto. E a primeira fase, que é aprofundar convicções, a gente vai trabalhar na segunda aula de hoje, que é as convicções de discipulado que a gente vai apresentar aos irmãos para que os irmãos reverberem isso depois. Que vai começar por que fazer discípulo. A gente vai começar com essa pergunta, responder essa pergunta, por que fazer discípulo, com o pastor Bruno Xavier, que está conosco. Então, aprofundar convicções tem a ver com mergulhar na Bíblia, mergulhar na teologia das Escrituras para esclarecer o que você crê a respeito de discipulado e ministério.
A reforma pessoal, a reforma da cultura pessoal, é fazer com que você se certifique de que suas convicções tenham penetrado na cultura da sua própria vida. E que você está demonstrando suas convicções pela forma como você vive e ministra aos outros. Porque se você não for impactado com isso, você não vai envolver outras pessoas. Terceira fase é a fase da avaliação honesta. Faça um exame cuidadoso de tudo que acontece em sua igreja para ver como ela está adequada com suas convicções. Em que áreas sua cultura reflete melhor suas convicções, onde elas estão mais fracas ou onde está o maior potencial de crescimento e mudança. E foque ali, faça uma avaliação. Veja onde você pode aplicar e implantar isso. E vá, inove, implante. Defina o que você quer para fazer. Para fazer, comece a fazer. E continue fazendo, irmãos. Planeje novos caminhos para o discipulado. Defina como implantar ao longo de um tempo. Seja criativo. Deus te dará sabedoria. Se lhe faltar, Deus está comprometido com isso. Ore, Deus vai te ajudar. Deus tem me ajudado, meus irmãos. Deus está extremamente comprometido com isso. E, por último, mantenha. Mantenha isso. A ideia é de manter, tá? Depois eu vou mudar os slides. É mantenha, monitore, analise o projeto que está acontecendo, veja os obstáculos, né? E descubra como superá-los. Certo? Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Estou caminhando para o final da minha aula. Nesses pouquíssimos minutos, para depois a gente deixar uns 10 minutos aí para a gente conversar, eu queria apresentar a vocês o seguinte: por que muitos pastores, irmãos, estão morrendo, cansados, fazendo todas as coisas sozinhos? Por quê? Por que será? Por que será? Nós temos falado sobre isso aqui agora, desde o início. Então, tensões negativas que todo mundo sofre, que todo mundo passa. Na verdade, a pergunta que a gente tem que... Essa pergunta aqui, que a gente tem que responder, é que talvez um dos motivos de muitos pastores estarem morrendo e cansados é justamente por fazerem o processo inverso de Jesus. Porque Jesus, ele cuidava das pessoas, depois ele montava a equipe, e depois pensamos o contrário. A gente acha que a gente tem que construir um modelo estrutural, depois montar a equipe e depois cuidar das pessoas, mas é o contrário. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele iniciou o ministério cuidando das pessoas, gente. Depois que ele começou a cuidar das pessoas, ele separou alguns, trabalhou a liga entre essas pessoas, a unidade, o alinhamento desse grupo, e, por último, montou uma estrutura a partir dos seus discípulos. Então, veja como é que é diferente. Há uma diferença entre estrutura e processo. Eu aprendi isso com o pastor Josué Campanhã, que vai estar conosco nas nossas últimas aulas, e eu queria compartilhar com vocês. É necessário a gente entender onde a gente quer chegar, gente. Qual o processo e que pessoas queremos formar. Existem tensões nos líderes que podem ser positivas ou negativas. As tensões negativas são as seguintes. A gente vê uma tensão negativa entre capacitar e agenda. Há um desejo de capacitar no nosso coração. Porém, a capacitação acaba não estando na prioridade da agenda do líder. Infelizmente, a gente pensa em tudo, mas a agenda não encaixa, né? E a gente tem, graças a Deus, trabalhado isso daqui. Depois tem a questão da demora e da rapidez, que é um problema muito sério, que a gente quer que a coisa aconteça de uma hora para outra. A pressa que está presente no líder não permite realizar o processo de uma forma saudável. Ele quer tudo muito rápido. Ele quer resultados rápidos e pragmáticos. A discrepância que há na visão de discipular e de cursos. Discipulado não é o curso, irmão. Discipulado está perdendo lugar para cursos de preparações. E essa é uma tensão também negativa, de experiências e para estarmos prontos. A gente quer líder pronto em nossas igrejas. A gente não quer gastar tempo. A gente não quer deixar que as pessoas vivam suas próprias experiências e sejam forjadas por elas. Essa é uma tensão problemática, né? A questão da verdade e de amadores. Temos a palavra de Deus que nos instrui, porém, muitas vezes, damos ouvidos a modelos
de capacitação, amadores para colocar em prática. A gente tem a palavra de Deus nas mãos, irmãos. A palavra de Deus nos instrui. E aí a gente tem pessoas quebradas, né? Ali dentro do processo que precisam ser trabalhadas, mas a gente não quer, porque a gente quer pessoas perfeitas dentro da nossa equipe. A gente quer gente quase santa, quase um anjo. Esquece que Deus resgata pessoas quebradas e forja elas. A gente, às vezes, exige de um discípulo perfeição que nem mesmo a gente tem para compor a nossa equipe. A gente tem que parar de ser hipócrita nesse sentido, irmãos. Temos que ser mais simples e saber que Deus trabalha com gente quebrada, vasos de barro que ele forja para colocar uma excelência dentro desses vasos. Então, tudo que diz respeito aos pontos, agenda, presta atenção aí, ó, agenda, rapidez, curso, prontos, amadores perfeitos, está relacionado à estrutura que deve ser deixada para trás, deve ser jogada no lixo e dar lugar a um processo que gere uma tensão positiva. Que tensão é essa? Se a gente quer capacitar, gente, a gente tem que colocar na agenda e colocar visão nisso daí. Tenha uma visão clara, compartilhe a visão clara com as pessoas. Entenda que demora mesmo, que o discipulado é um processo. Respeite o processo. Isso demora. Discipular pessoas gera frutos maravilhosos no seio da igreja. Experiências faz com que a gente multiplique pessoas que, sendo forjadas em discípulo, multiplicam outros discípulos. Se você dá tempo ao tempo, se você capacita, se você gasta tempo, se você discipula, se você permite que as pessoas vivam suas experiências, certas ou erradas, para aprenderem, para crescerem, isso tudo vai ser multiplicado no final. A gente tem a verdade e a gente tem que ser influenciador dessa verdade. Discípulos são influenciadores. E Deus pega pessoas quebradas para servir. Líderes que servem, líderes que estão nas mãos de Deus, dentro de todo esse processo. E quando isso acontece, gente, nós vemos que a gente parte para passos práticos para a capacitação de novas pessoas, sabe? A gente tira o peso de sobre o pastor, a gente tira o peso de sobre um grupo específico e particular de pessoas na igreja, reduz o ativismo, cria um processo simples e diretivo de discipulado, sem pressa, investindo em pessoas, não em estruturas, sabendo que menos é mais. Às vezes a gente faz menos, mas o que a gente está fazendo traz muito mais resultados efetivos do que se a gente estivesse fazendo muitas coisas. A gente define a nossa prioridade e a gente, de fato, vive não focado na treliça, mas focado na videira, sabendo que a treliça serve à videira. É isso. Então, eu queria terminar colocando essas questões para vocês pensarem. Se você tivesse que resumir a cultura de sua igreja em um slogan, de uma frase, qual seria o slogan? Tente identificar os princípios hábitos, principais hábitos, atividades e tradições que expressam e reforçam a cultura de sua igreja. Das 5 fases do processo que a gente apresentou aqui, qual você considera mais difícil e por quê? No processo que descrevemos, qual etapa de trabalho traz a você maior expectativa? A gente está falando desses processos aqui, as 5 fases do processo, que é a fase que tem a ver com aprofundar, com reformar, com avaliar, inovar e manter. Aprofundar convicções seria o mais difícil? Reformar a sua própria vida pessoal? Fazer uma avaliação do todo? Desafiador. Então, a gente tem alguns minutinhos aí, eu queria terminar pedindo para você abrir aí, colocar a sua dúvida, se você tiver alguma dúvida, quiser falar, compartilhar, fique à vontade. É o momento final que a gente tem da nossa aula, já que nós não fizemos o pequeno grupo hoje. Quem quer falar?
Alguém? Fale agora ou cale-se para sempre. Vamos lá, irmãos? Alguma dúvida? Alguma coisa que os irmãos queiram colocar? Alguma coisa para aprofundar, que vocês queiram compartilhar? Alguma experiência? Pastor Oi? Luiz Felipe. Pode falar. Então, eu já tenho conversado com alguns irmãos, pastor João principalmente, Evandro, lá da minha igreja. Uhum. Eu queria reconsiderar a fala no seguinte aspecto. Os irmãos estão passando aí um conceito, informações, né, para a gente fazer estabelecer, né, todos esses processos na nossa igreja. A ideia, a proposta, já está claro que não é fazer nenhum pacote e apresentar para nós, né? Uhum. De alguma maneira, eu entendo que ele acaba sendo passado, né? Vocês só acabam, dessa forma, deixando por conta de cada igreja fazer e desenvolver aquilo que vocês apresentaram, né? Eu fico pensando que tanto nessa oportunidade como outras que nós já tivemos, e esse tipo de instrução não é, de certa maneira, para quem é mais velho aí no Evangelho, tem coisas que vão se acrescentando, mas o conceito, a base desse tipo de proposta já não é novo, né? E aí, eu acredito que o maior problema geral aí das igrejas, considerando essa última tabelinha que você fez, é colocar em prática isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu fico pensando que, enquanto denominação, eu entendo que seria relevante considerar a hipótese de um pacote, não um pacote pronto, fechado, imexível, né? De tal maneira que engessa os irmãos nas suas porque nós temos que considerar aí aspectos regionais, aspectos culturais da igreja, as limitações e tudo mais, né? Mas eu acho que uma base mínima para iniciar o trabalho, eu acredito que seria importante passar já pronto. E aí sim os irmãos complementam nas suas igrejas. Eu acredito que seria uma ideia a se considerar. Porque começar algo do zero é algo assim que, num primeiro momento, mudar pensamento, mudar cultura, tudo, quando se começa a querer começar do zero isso, eu acho que uma boa parte fica pelo meio do caminho, desanima, né? Não sei se é natural da gente fazer isso, né? Quando tem que começar do zero e vai levar um tempão e tudo, mas eu acho que é importante ter uma base mínima de proposta de trabalho, olha, para implementar e até mesmo para ter um padrão mínimo. Aí sim eu complemento na minha igreja, considerando as peculiaridades da minha igreja e da sua, entendeu? O irmão Começar do zero é difícil. Mas o irmão concorda que o que a gente tem feito aqui é apresentar esse padrão mínimo, não? Não, eu acho que está no nível do conceito ainda. Eu acredito que, por exemplo, o que eu estou pensando? Você fala de processo, beleza, mas como que poderíamos apresentar uma base de processo mínima para implementar essas coisas? Mas você não acha que a gente falou hoje, por exemplo, na aula, o que a gente pode fazer mínimo para começar? Sim, não foi falado? Nós falamos que é importante implantar o processo. Mas esse negócio de implantar processo não é algo tão simples assim, quando você tem que, a partir do que você ouviu, do que a gente ouve vocês, os professores, a gente entende tudo aquilo que você falou. De alguma maneira está ainda no ambiente de conteúdo, de pensamento, de conceitos, né? Eu reunir esses conceitos e transformar isso em processo e começar a praticar, de alguma maneira, eu acredito que precisaria avançar um pouquinho mais. Tá, até para servir de estímulo para... eu quero que o irmão pense o seguinte, vamos pensar no processo. Tá? Depois Diga. a gente... quando o irmão está na igreja ouvindo a pregação da palavra de Deus, o irmão ouve o quê? Uma pregação com mensagens teóricas e com desafios,
Sim. E o que o irmão tem que fazer a partir daquilo que você ouve? Praticar. Sim, praticar. Sim. O que a gente tem falado aqui, justamente o que a gente tem dito, é que quando não temos um pacote, é que a gente, respeitando, como você mesmo disse, respeitando cada contexto de igreja e tal, o que a gente tem passado aqui são os princípios. Esses princípios, salvo aí as proporções de cada contexto, a realidade de cada um, eles devem ser aplicados. O que a gente tem dito aqui, até citando alguns exemplos, como a gente falou, do que eu fiz, do que o próprio Ronaldo fez, do que eu fiz na outra igreja, são exemplos, né, de coisas práticas para que vocês sejam encorajados a também pôr em prática, de modo simples, inicial. Quando a gente fala de coisa simples, é simples mesmo. Por exemplo, é você sentar... Por exemplo, eu peguei um grupo de presbíteros da minha igreja, na semana retrasada, e eu fiz uma reunião com eles e compartilhei mais ou menos isso aqui que eu compartilhei com vocês. Sabe qual foi o exercício, a tarefa que eu fiz com eles? Compartilhe com 5 pessoas. Escolha 5 pessoas, ore por elas e se reúna com elas, individualmente ou coletivamente, e compartilhe essa visão. Ok. É uma coisa simples. Outra pessoa, por exemplo, de determinado nível, a gente desafiou a ela começar um trabalho discipulado com alguém. Também é algo simples, que vai ser aplicado. À medida em que você for vivendo aquela experiência que não tem a ver com um pacote pronto, não tem a ver... Discipulado não é isso. Discipulado é vida na vida. A gente tem que entender que discipulado é relacionamento comprometido em que você ajuda alguém na caminhada. É alguém mais maduro andando com alguém menos maduro. A gente tem 3 pessoas com quem a gente se conecta. Pessoas não crentes, pessoas que estão iniciando a caminhada e pessoas que já estão na caminhada. É um relacionamento discipulado. Os desafios vão surgindo à medida que você for se relacionando. É como você conhece alguém inicialmente ali para um namoro, por exemplo. A pessoa vai começar a namorar. Não tem uma fórmula. Como que eu faço? Meu filho, por exemplo, tem 19 anos e nunca namorou. Como é que faz para namorar? Namora. Não tem um pacote. Não tem. É você conversar. Chega na pessoa, bate um papo, se relaciona. Conversa sobre o céu, conversa sobre a lua, conversa sobre o sol, pôr do sol, areia do mar, peixe. Conversa qualquer coisa. Não sei. É assim que começa, entendeu? O que a gente está querendo com esse curso e treinamento é justamente tornar o processo simples. Porque de complexo a gente já tem muita coisa na igreja. Porque, meu irmão, tem igreja com propósito, rede ministerial, G12, MDA, discipulado apostólico. Tem um monte de pacote e processo aí já pronto que as pessoas não conseguem aplicar. Não conseguem. Começa, daqui a pouco, arrefece. Começa, de repente... Por que será? Porque cada realidade é uma realidade. Então, dentro do seu próprio contexto, você tem que aprofundar as convicções, você tem que envisionar as pessoas. É isso que a gente está falando. Reforma pessoal, avaliar, implantar, colocar em qualquer lugar, todas as áreas que você puder, e manter. Se manter resistente. E até o fim. É isso que a gente tem que fazer. Devagar. E a gente não tem ideia, noção do que Deus pode fazer. Tem feito na minha vida, irmão. Tem feito na minha vida. Eu não posso falar mais do que isso, porque pode soar como utópico. Mas é coisa muito legal. Entendeu, Gilson? Entendi. Uma pena que eu não posso dar mais tempo para você falar e tudo mais. Eu queria ouvir mais 1 ou 2 pessoas para a gente terminar, porque o nosso horário já está avançado já, gente. Obrigado, tá, Gilson, pela sua participação. Eduardo de Itaboraí, e depois o pastor Márcio, para a gente terminar. Eduardo de Itaboraí, pastor Márcio Leal. Eduardo. Ah, tá. Oi, alô, boa noite. Oi, Eduardo, boa noite. Tudo bem? Rapaz. Tudo bem. É porque o telefone estava bloqueado. Ah, tá. Eu não conseguia falar.
O senhor falou, no caso, a USB está passando para nós uma visão, né, de trabalho. E os irmãos esperam com isso que nós sejamos inspirados, né, a fazer esse processo discipulado em nossas igrejas. Não seria também de bom auxílio a gente também usar, de repente, a escola dominical para passar essa visão para a igreja? Ótimo, ótimo. Ótimo, meu irmão. Inclusive, a gente vai... Olha só, pra você ter uma noção. Desde o início do processo, né, pastor Márcio? Não sei se você ia falar isso também. Desde o início do processo todo, nós estávamos pensando em construir uma revista de EBD com todo o conteúdo desse treinamento para a gente poder passar para os irmãos. Essa seria a minha sugestão. Mas a gente já pensou isso lá atrás. Inclusive, hoje eu conversei, ontem, na verdade, eu conversei com a diretora-presidente do DERP sobre essa questão. Conversei com a Cristina sobre isso. E ela ficou feliz da vida, né? E a gente já tem trabalhado, né, na diretoria sobre essa questão, né? Eu fiz, por exemplo, uma primeira lição já, ó. Já fiz uma primeira lição, está aqui na minha mão, ó. Tá vendo? Já está construída, a primeira lição já está na minha mão, ó. Eu vou passar depois para a diretoria. Quem sabe eles aprovam. Vai, pastor Márcio. Mas muito obrigado pela sua... E eu vou falar uma coisa para o irmão. Eu estou implantando na minha escola dominical esse processo, tá? Eu estou implantando. Eu já estou pensando em fazer isso lá na igreja, né? É um excelente caminho, meu querido. Um excelente caminho. Posso perguntar outra coisa, pastor? Que o senhor tinha falado também que é bom a gente pôr em prática aquilo que a gente aprende. Então, a gente fez um curso do ILE. Aonde fica o curso do ILE nesse processo? Então, o pastor Marcos Moura, eu acho que não está aqui, mas eu posso dizer para o irmão o seguinte, existe um manual do ILE. Eu tenho. Isso, que esse manual ele é justamente para a gente colocar em prática o curso do ILE. Não estou falando do manual do treinamento grande, não, manual pequeno. Que ele é um resumo daquelas 8 propostas. Você pode fazer isso com pequenos grupos da igreja e encorajar pessoas a usarem ele, que é a questão do evangelho, entendeu? Então, obrigado, pastor. Uma excelente ferramenta também. Pastor Márcio, para a gente concluir, o pastor Márcio vai estar fechando aí a nossa aula de hoje. Obrigado, meu senhor. Na verdade, o Felipe, é só para contribuir, como você já falou sobre a questão da revista de escola dominical, né, que eu ia lembrar exatamente isso. Agora, eu acho que eu entendi o Gilson, quando ele fala sobre essa questão, que é também, de certa forma, uma certa dificuldade que eu e creio que muitos têm, que é na questão do planejamento. Às vezes a gente não sabe como desenvolver o planejamento, mas se os irmãos prestarem atenção, alguns dos slides que o Luiz Felipe apresentou aqui já tem um planejamento mínimo para a gente seguir. Já tem ali o planejamento. É só você, então, pegar, né, e desenvolver o planejamento. Eu acho que algumas coisas ficarão mais fáceis de compreensão quando nós chegarmos exatamente nessa aula do planejamento. Que é o final do curso. Inclusive, a gente, que é o final do curso. Inclusive, a gente já está estudando uma possibilidade com o Josué Campanhã de exatamente desenvolver mais essa questão do planejamento e termos, de repente, um outro curso só sobre planejamento estratégico. Eu acho que essa é a nossa grande necessidade de pastores, de líderes da igreja local, né? Talvez tenha sido isso daí, mas isso basta a gente ter uma visão. Tem um slide ali que você apresentou, Luiz Felipe, que você apresentou ali um planejamento claro para a gente. Mas é o plano do estratégico. É o plano do projeto Videira. É o plano do projeto Videira. Entendeu? Aquilo já é o planejamento. A gente aplicar. Esse planejamento aqui, ele é o plano do projeto Videira. Exatamente. Exatamente. Isso aí. Esse é o plano do projeto Videira. Essas são as fases que a gente vai seguindo. Entendeu? E que estão aqui no slide. Muito legal, pastor. Obrigado aí. Gilson e Eduardo, pastor Márcio, muito obrigado.
é o que o pastor Márcio falou. Até o final do curso, a gente vai ter visto muita coisa legal, inclusive na prática. A gente vai ver a prática de pequenos grupos, a prática de discipulado 1 a 1. A gente vai ver tudo isso no curso. No próximo módulo, a gente vai ver discipulado 1 a 1, discipulando com a Bíblia. A gente vai ver pequenos grupos na prática. Isso daí não só em conceitos, mas na prática também. E a gente vai ver, no último módulo, planejamento estratégico. No último módulo. Entendeu? Irmãos, eu tenho contabilizado aqui comigo, a gente começou com alguns minutos de atraso, eu tenho 1 hora e 12 minutos de aula, a proposta inicial seria 1 hora e meia. Eu peço perdão aos irmãos por ter ido até 8h40, né? Passado um pouquinho aqui do horário, o pastor Bruno me perdoe, né? Agora eu quero dividir esse prejuízo com o pastor Bruno aí, vamos tirar apenas 6 minutinhos, 5 minutinhos para você levantar, tomar uma água, mas muito rápido, tá, irmãos? Vai ao banheiro, 5 minutinhos, toma uma água, toma um café, né? Come um biscoito, se você quiser, né? Vai ao banheiro, que vai ser bom para você. Aí o pastor Bruno, logo depois, vai estar iniciando a sua aula. Tá? Obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Tá? Até uma próxima oportunidade de estarmos juntos.